Olá, recentemente nós fizemos uma postagem aqui e vieram alguns esquerdistas falarem, tentando desvalidar essa postagem, falando que os fatos que a gente utilizam é de WhatsApp ou de vozes da nossa cabeça, né, que é tudo inventado. E decidi então fazer esse vídeo com alguns fatos que a esquerda gosta de esconder, abafar ou se arrepiam quando escutam eles. Então, caso você ache que isso tudo que eu vou dizer nesse vídeo aqui é fake news, só para constar, os links vão estar todos aqui embaixo, viu? Vamos falar primeiro do exemplar e criador de toda a esquerda, o gênio revolucionário e defensor dos trabalhadores, Karl Marx. Karl Marx nasceu e cresceu em uma família de classe média, né? A mesma classe odiada pela esquerda. Ele também se casou com uma mulher linda depois, chamada Jenny, da qual tiveram 7 filhos. 4 desses filhos morreram por problemas de saúde e pela situação precária que eles viviam, já que Marx preferia escrever, ficar escrevendo de como deveria ser o mundo, com o Estado te dando tudo e você produzindo nada, ao invés de produzir algo e gerar riquezas. Foi um dos motivos também que gerou a morte desses 4 filhos. Porém, ele honrava muitas mulheres. Ele honrava tantas mulheres que a sua mulher foi traída. Foi traída pela empregada da casa. Sim, o defensor dos trabalhadores contra o empregador malvadão, o empresário malvadão, tinha uma governanta na família. Além de que, depois, infelizmente, 2 filhas deles, que chegaram na idade adulta, se matou. Uma com ácido de cianeto e outra, bom, a Leonor, que também se matou, que não se sabe ao certo como que foi o suicídio dela. Mas e a ideia central que fez Marx perder tanto apenas para criar ela? Bom, eu vou citar nomes de alguns países e eu quero que você adivinhe o que eles têm em comum. Iraque, Oman, Coreia do Norte, China, Cuba, vamos ver outro aqui também, Nicarágua, Uganda, Egito. Bom, caso você não tenha adivinhado, todos eles são comunistas e também são ditaduras. Além de que também o comunismo matou pouquíssimas pessoas. Apenas 110 milhões, isso só no século XX. E ainda tem gente aqui no Brasil que acha que partidos socialistas é a salvação, são a salvação para um país melhor. Ok, eu falei sobre quem é o criador, né? Quem foi o criador aí da esquerda, o revolucionário. Dei exemplos de alguns países também. Falei um pouco ali da história de forma breve ali sobre como foi o comunismo. Mas e aqui no Brasil? E no atual Brasil? Primeiro é o triplex no Guarujá, que para não provar que são vozes da minha cabeça, que ele realmente é culpado, a gente teve depoimento, comprovante bancário, a certidão do imóvel, troca de mensagens, registros em vídeos e fotos do Lula no imóvel e além de reformas também feitas no imóvel. A gente teve um outro caso também de um amigo dele na Odebrecht, onde todo o saldo praticamente da conta bancária era de propina. E que para provar novamente que não são vozes da minha cabeça, a gente teve depoimentos de executivos da Odebrecht, e-mails internos da Odebrecht, anotações de executivos e algumas planilhas internas da Odebrecht também. Ok, para não ficar aqui até amanhã, algumas pessoas de esquerda devem ter pensado: ah, mas e o sigilo de 100 anos? Bom, na verdade, foi uma lei que foi promulgada pela própria Dilma. A Dilma promulgou ela. Tanto que, de acordo com ela, o objetivo era dar transparência aos atos praticados pelos órgãos públicos, sendo eles do poder executivo, legislativo, os tribunais de contas e judiciários. Basicamente era para só ser usado, né, quando existia relação à sua intimidade, vida privada, honra ou à imagem da pessoa. Tanto que a própria Dilma utilizou o sigilo de 100 anos. Caso você ache que isso é uma fake news, lembrando, os links estão aqui embaixo. Agora pode ter alguém também que pensou: tá, mas e o orçamento secreto? Bom, o orçamento secreto, que na verdade se chama emenda de relator, foi, na verdade, o legislativo em 2019, isso 2019, votou, né? Estavam ali, fizeram uma votação e votaram a favor. O Bolsonaro foi lá e vetou essa lei. Porém, quando existe esse veto do presidente, os parlamentares eles podem abrir uma nova votação e derrubar o veto do presidente. Então, diante desse risco, o governo decidiu negociar com os parlamentares para entrar em um acordo. Foi por isso que foi aprovado depois. Outro fato sobre isso, sobre emendas de relator que a esquerda ama abafar, é que na emenda de relator, quem decide quanto vai para o município é o próprio relator do orçamento. Isso é tido como secreto porque quem destina o recurso, o nome da pessoa que destina o recurso, não é falado. Ou seja, o próprio governo, o próprio presidente não tem acesso aos nomes das pessoas
que destinaram os recursos. Tanto que diversos membros do PT, eles receberam também esse orçamento do corrupto orçamento secreto, né? Alguns deles é o presidente na Câmara do PT, chamado Reginaldo Lopes, o senador Humberto Costa e o senador Rogério Carvalho, né? Todos membros do PT, mas tiveram muitos outros também. Ok, agora a gente entendeu quem foi Marx, a sua ideologia em todos os outros países, o que se deu no resto do mundo e a corrupção da esquerda aqui no Brasil. Mas e aqueles outros assuntos, né? Assuntos como machismo, racismo, fascismo e tudo mais. A esquerda ama utilizar o racismo como escada, racismo, homofobia, todos esses tipos de coisas, tipo de assunto como escada para poder se eleger ou se popularizar. Mas, lembrando, até porque ninguém aqui também quer ser racista, ninguém aqui quer ser machista, ninguém aqui quer nada disso. Então, eu vou dar exemplos de algumas coisas aqui sobre esses termos, mas tudo que eu vou falar aqui são fatos. Para não vir pessoas de esquerda falar que eu tô aqui no meu lugar de fala de homem, branco, hétero. São apenas fatos. Tudo que eu tô repassando para você são informações. Não tem nada sobre o lugar de fala. Começando que nesse ano, os partidos que mais elegeram deputados negros foram partidos de direita. Além de que o PT deixou de repassar valores milionários para candidaturas de negros e mulheres. Mas parando de falar um pouco do PT, um pouco, até porque não são eles só a esquerda no Brasil. Sabe o Ciro? O Ciro Gomes mesmo? Então, ele mesmo já foi racista. Ele foi racista com um cara chamado Fernando Holliday. Mas, agora, pensando um pouco sobre o lugar de fala, pensando um pouco sobre essa questão de lugar de fala, sabe os povos sofridos, historicamente sofridos? Os indígenas, os que tiveram suas terras invadidas pelos europeus? Vamos dar uma olhada no que eles pensam sobre isso, só para você entender que a esquerda só utiliza isso como palanque. Hoje a gente está vindo aqui para dar um apoio para o Novo Mutum, não somente para Mutum, mas a gente está passando por uma coisa muito difícil, não somente o povo indígena, mas sim para o Brasil, né? Nós não queremos que a nossa casa seja roubada novamente. Nós estamos aqui para defender a nossa pátria. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, porque o Brasil tem danos. Nós estamos aqui. Você vê, o movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias, e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam. Quer dizer, vai fazer pelo menos 200 anos que o pessoal vive disso, e tem gente que ainda não percebeu a constante. Fala, ora, a inteligência humana foi feita para isso, para você perceber, né, distinguir o essencial do acessório, você perceber as constantes, né?